Você já se sentiu inseguro ou com medo ao tentar fazer um agachamento? Talvez, ao ver vídeos na internet ou ouvir pessoas dizendo que esse é o exercício obrigatório para quem tem mais de 60 anos, você tenha pensado que precisa fazer igual, mesmo sentindo que seu corpo não responde da mesma forma que antes. E se eu te dissesse que essa cobrança que colocamos sobre nós mesmos pode ser não só injusta, mas também perigosa? É muito comum ouvirmos que o agachamento é o segredo para fortalecer as pernas, melhorar o equilíbrio e manter a autonomia depois dos 60. Sim, é verdade, esse movimento pode ser um grande aliado na sua saúde. Mas o que quase ninguém fala é que ele precisa ser adaptado, com cuidado, respeito e consciência, especialmente quando o corpo já carrega anos de história, de experiências e, muitas vezes, de limitações. Existe uma ilusão que muitos de nós acabamos acreditando, sem perceber. A ideia de que todo mundo pode e deve fazer o agachamento da mesma forma, como se tivéssemos todos o mesmo corpo, a mesma idade e as mesmas condições físicas. Mas quem tem joelhos que já passaram dos 60, que talvez já sofreram com artrose, desgaste, cirurgias ou próteses, sabe na prática que isso não é tão simples assim. O ponto cego, aquilo que muitos ignoram, é justamente o que acontece com os joelhos envelhecidos quando tentamos fazer o agachamento tradicional, aquele igualzinho ao que vemos jovens fortes fazendo nas academias ou nos vídeos rápidos da internet. E acredite, esse ponto cego pode custar caro, trazendo dor, insegurança e até o medo de se movimentar, o que acaba nos deixando cada vez mais parados, enfraquecidos e dependentes. Mas hoje, nós vamos abrir os olhos juntos para esse assunto. Não com julgamentos, nem com fórmulas milagrosas, mas com acolhimento, informação simples e, acima de tudo, respeito ao seu corpo, à sua realidade. Porque fortalecer as pernas, melhorar o equilíbrio e proteger os joelhos, sim, possível. E não importa se você tem 60, 70 ou 80 anos, com a ajuda de Deus, paciência e carinho com você mesmo, podemos descobrir juntos caminhos mais seguros e adaptados. Então fica comigo até o final deste vídeo. Eu vou te mostrar os erros mais comuns, os riscos escondidos, mas também as alternativas inteligentes e seguras para você se movimentar com confiança. Porque o movimento consciente é, sem dúvida, o primeiro passo para conquistar mais autonomia, mais liberdade e mais qualidade de vida, mesmo depois dos 60. Muitos de nós crescemos ouvindo que o agachamento é um dos melhores exercícios para manter as pernas fortes e o corpo ativo. E, de fato, ele pode ser muito útil. Mas o que ninguém costuma explicar é que o corpo muda. E quando insistimos em fazer movimentos como se ainda tivéssemos 20 ou 30 anos, sem respeitar essas mudanças, o que parecia saudável pode, na verdade, se transformar em um risco silencioso. O tempo passa, o corpo amadurece e com ele vem marcas naturais. As articulações vão se desgastando, a cartilagem dos joelhos perde aquela proteção firme que tínhamos na juventude, e os músculos, mesmo que ainda estejam presentes, já não respondem com a mesma agilidade e força de antes. Isso faz parte da vida, é o ciclo natural do nosso organismo. Mas aqui entra um ponto importante, o erro invisível de tentar imitar os movimentos dos mais jovens, sem perceber que o corpo já não oferece a mesma estrutura de proteção. Quantas vezes, por vaidade, por orgulho ou até por vontade de provar para si mesmo que a idade não pesa, a gente força o corpo, mesmo quando ele já está nos dando sinais que precisa de adaptação. E a verdade é que ninguém gosta de se sentir limitado. É difícil aceitar que algo que antes era tão simples, como agachar, hoje exige mais atenção, mais cuidado. Mas fingir que nada mudou não ajuda. Pelo contrário, é exatamente esse orgulho silencioso que pode levar a sobrecargas nas articulações, dores insistentes, em casos mais sérios, até lesões que tiram a nossa autonomia. Por isso, o primeiro passo não é desistir do movimento, mas sim abrir os olhos para o que o corpo realmente precisa agora. Respeito, adaptação e, principalmente, paciência. Porque, com o tempo e as orientações certas, é possível fortalecer, ganhar confiança e manter as pernas ativas. Mas isso só acontece quando deixamos de lado a comparação com o passado e começamos a olhar com mais carinho para o presente do nosso corpo. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para mais dicas que vão te ajudar a se manter forte e sem dores depois dos 60. Hoje em dia, basta alguns minutos na internet para encontrarmos milhares de vídeos ensinando a fazer agachamento. Os movimentos parecem simples, os corpos nos vídeos são firmes, sem dor, e tudo acontece rápido, como se qualquer pessoa pudesse repetir exatamente igual e obter os mesmos resultados. Mas o que quase ninguém mostra é a realidade de quem já passou dos 60 anos, de quem carrega no corpo as marcas do tempo, as cirurgias, as próteses ou simplesmente desgaste natural das articulações. Os vídeos, muitas vezes, são bonitos.
As pessoas demonstram o movimento com facilidade, os joelhos vão até o chão, o tronco se mantém ereto, o equilíbrio parece perfeito. Mas o que não aparece na tela são os bastidores. Não mostram os joelhos frágeis, os músculos que já não sustentam com tanta firmeza, o medo de cair ou a insegurança ao tentar acompanhar o ritmo. É muito importante entender que o corpo real, principalmente após os 60, já não é o mesmo que aparece nesses vídeos rápidos e editados. A anatomia muda. Os joelhos podem ter sofrido desgaste, as articulações ficam mais sensíveis, os músculos podem ter perdido volume e força, e o equilíbrio já não é tão confiável quanto antes. Tudo isso faz parte da vida, mas precisa ser respeitado. E o grande problema é quando acreditamos na falsa promessa de que qualquer um pode fazer igualzinho. Essa comparação não só gera frustração, como também traz riscos. Porque forçar o corpo além do que ele aguenta, tentando alcançar o movimento que foi pensado para pessoas jovens e sem limitações, pode aumentar a dor, provocar lesões, o que é ainda mais grave, criar um medo silencioso de se mexer. Por isso, antes de tentar copiar o agachamento perfeito da internet, é fundamental lembrar: o corpo de cada pessoa é único. As adaptações existem para proteger, para respeitar, principalmente para permitir que o movimento traga benefícios sem colocar sua segurança em risco. E o verdadeiro sucesso não está em imitar os outros, mas em conhecer o próprio corpo e seguir no seu ritmo, com carinho, paciência e consciência. Existe uma crença muito comum de que, ao praticar exercícios, é normal sentir dor, especialmente depois dos 60 anos. Muitos acreditam que, para fortalecer o corpo, é preciso aguentar o desconforto, forçar um pouco mais, mesmo quando o corpo já está reclamando. Mas é fundamental entender a diferença entre o desconforto saudável do fortalecimento e a dor prejudicial, que pode ser um sinal de alerta. Quando falamos de agachamento, essa distinção fica ainda mais importante. Um leve incômodo muscular, aquela sensação de cansaço nos músculos depois de alguns movimentos, é esperado, principalmente se o corpo está há muito tempo parado. Mas dor pontual nos joelhos, sensação de pressão excessiva, pontadas ou fisgadas durante o movimento, isso não deve ser ignorado. É o corpo dizendo, com toda clareza, que algo não está certo. Muitas pessoas insistem no movimento errado, acreditando que a dor vai passar ou que é só questão de tempo até o corpo se acostumar. Mas, na prática, o que acontece é o oposto. O movimento inadequado sobrecarrega ainda mais as articulações, agrava o desgaste natural, provoca inflamações. Com o tempo, além de aumentar a dor, gera um medo real de se movimentar. E o medo leva à paralisação, à fraqueza e, em muitos casos, à perda de autonomia. Por isso, é importante ouvir o corpo com atenção e cuidado. Existe um teste simples que você pode observar no dia a dia. Se, ao agachar, sentar ou levantar, você percebe dor localizada nos joelhos, desconforto intenso ou insegurança, é sinal de que o movimento precisa ser adaptado. E adaptar não significa fraqueza, significa inteligência e respeito pelo próprio corpo. O fortalecimento é um caminho possível, mas ele precisa ser seguro. E para isso, é essencial lembrar que dor nos joelhos durante o exercício não é normal, não é um sinal de progresso, é um aviso claro do corpo. Um aviso que, quando respeitado, abre portas para alternativas mais suaves, mais seguras que, de fato, vão ajudar você a conquistar força e mobilidade sem sofrimento. Muitas vezes, quando falamos em adaptação, algumas pessoas interpretam isso como um sinal de fraqueza ou de que estão desistindo de se movimentar. Mas, na verdade, adaptar é exatamente o contrário. É escolher o caminho mais seguro e respeitoso para continuar ativo, sem colocar em risco o corpo que já passou por tantas experiências que, sim, merece cuidado e atenção. O agachamento tradicional pode ser desafiador para quem tem mais de 60 anos, principalmente se existem dores, artrose, próteses ou falta de equilíbrio. Mas existem formas muito eficazes e seguras de fazer o movimento, fortalecendo as pernas, melhorando a mobilidade e preservando as articulações. Uma das alternativas mais inteligentes é o truque da cadeira. Imagine que, ao invés de tentar agachar no ar, você usa uma cadeira como apoio. Sente-se devagar e, com calma, levanta novamente. Esse simples gesto, feito de maneira consciente e lenta, já ativa os músculos das pernas e dos glúteos, sem sobrecarregar os joelhos. E o melhor, se você tem dificuldade de equilíbrio, pode apoiar as mãos nos braços da cadeira ou ao lado, na parede. Assim, o movimento se torna seguro e acessível. Outra opção é o exercício de meia amplitude. Isso significa que você não precisa agachar até o chão, nem fazer movimento completo. Basta flexionar um pouco os joelhos, como se estivesse prestes a sentar, e voltar à posição inicial. Esse movimento,
Mesmo pequeno, já trabalha os músculos e ajuda a fortalecer sem sacrificar as articulações. E existe ainda o exemplo dos idosos japoneses, que têm um jeito muito respeitoso de cuidar do corpo. Eles usam apoio gradual ao agachar, muitas vezes com almofadas, bancos baixos ou até com as mãos apoiadas em algum móvel, para garantir segurança. Essa prática ensina ao corpo a manter o movimento, mas sempre respeitando os limites de cada um. O importante é entender que o agachamento não precisa ser perfeito, nem igual ao dos vídeos da internet. O que faz a diferença é a constância, o cuidado e a adaptação. Assim, mesmo com limitações ou dores, é possível fortalecer o corpo, proteger os joelhos e manter a autonomia, com calma, paciência e a ajuda de Deus. Porque cada pequeno passo, cada movimento respeitoso, já é uma conquista no caminho da sua saúde. Pouca gente fala sobre isso, mas o impacto emocional das limitações físicas pode ser tão pesado quanto a dor no corpo. Quando tentamos fazer um exercício e o resultado não é como esperávamos, é muito fácil cair na armadilha de se sentir fracassado, incapaz, até mesmo derrotado pelo tempo e pelas dificuldades que o corpo impõe. O agachamento é um exemplo claro disso. Muitas pessoas, ao perceberem que não conseguem executar o movimento como nos vídeos, ou ao compararem o próprio desempenho com o de outras pessoas, começam a se cobrar de forma dura e injusta. Pensam que se não conseguem agachar profundamente, estão envelhecendo mal, que se precisam de apoio ou adaptação, estão ficando fracos. E essa cobrança silenciosa, que às vezes ninguém vê, mina a autoestima e o desejo de continuar tentando. Mas a verdade é que não existe fracasso quando se trata de respeitar o próprio corpo. Adaptar o movimento, fazer o exercício com apoio ou em menor intensidade não significa fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de inteligência, de maturidade, principalmente de cuidado com a própria saúde. O medo de não conseguir acompanhar o ritmo dos outros muitas vezes paralisa. As pessoas deixam de tentar, de se movimentar, de buscar alternativas. E, com o tempo, esse medo se transforma em algo ainda maior, em paralisia física e emocional. A pessoa começa a se sentir insegura, perde confiança no corpo, evita atividades simples do dia a dia. Quando percebe, já está se limitando muito mais do que deveria. É preciso, com carinho e paciência, redefinir o que é sucesso. Sucesso não é fazer o agachamento perfeito que aparece nos vídeos. Sucesso é conseguir, no seu ritmo, fortalecer o corpo sem dor. É sentar e levantar com mais segurança. É sentir que, aos poucos, mesmo com as limitações, você está conquistando mais equilíbrio, mais firmeza e mais autonomia. Cada movimento adaptado, cada repetição respeitosa, cada exercício feito com amor próprio e paciência é uma vitória. E com o tempo, com constância e com fé, essas pequenas vitórias se somam e mostram que sim, é possível envelhecer com mais saúde, mais confiança e mais liberdade. À primeira vista, o agachamento parece ser apenas um exercício para fortalecer as pernas. Mas, quando feito da maneira errada, ele pode esconder uma consequência muito séria e silenciosa: o enfraquecimento progressivo dos músculos, algo que muitos nem percebem até que já estão sentindo os efeitos no dia a dia. Quando o movimento é mal executado, seja por falta de orientação, por querer imitar o que vê nos vídeos ou simplesmente por tentar forçar o corpo além dos seus limites, o que acontece é que as articulações, principalmente os joelhos, ficam sobrecarregadas. E quando sentimos dor ou insegurança durante o exercício, o corpo reage automaticamente. Começamos a evitar o movimento, paramos de tentar, e isso, aos poucos, leva ao enfraquecimento muscular. Essa perda de massa e força nos músculos tem um nome: sarcopenia. E ela não acontece de um dia para o outro. É um processo lento e silencioso que, quando somado ao medo de se mexer, à insegurança e às dores, acelera o caminho para a fragilidade física. Com o tempo, o simples ato de subir escadas, levantar-se de uma cadeira ou caminhar com segurança vai se tornando mais difícil. Mas existe uma forma prática e segura de evitar essa consequência. E ela começa pela consciência. Adaptar o agachamento, respeitar os limites do corpo e fortalecer as pernas sem sobrecarregar as articulações é um dos passos mais importantes para manter a força e a autonomia. E não precisa de academia, de equipamentos caros ou de movimentos complexos. Movimentos simples, como sentar e levantar de uma cadeira com calma, fazer exercício de meia amplitude ou usar o apoio das mãos, são estratégias eficazes para trabalhar os músculos sem provocar dor ou desgaste desnecessário. E o mais importante, esses movimentos, quando feitos com constância e respeito ao próprio ritmo, ajudam a combater a perda muscular e trazem de volta a firmeza e a confiança para o dia a dia. Fortalecer o corpo após os 60 não é uma corrida contra o tempo, nem uma competição com os outros. É um compromisso consigo mesmo,
feito de pequenos passos, movimentos conscientes, principalmente de muito cuidado e paciência. Porque o verdadeiro progresso vem do respeito ao próprio corpo, da escuta atenta aos sinais que ele dá e da coragem de seguir, com amor e constância, no caminho do fortalecimento e da autonomia. Muitas vezes, quando falamos de exercícios e adaptações, parece algo distante, teórico, que só serve para os outros. Mas quando ouvimos a história de alguém como a Dona Teresa, percebemos que isso tudo é real, possível, é acima de tudo, necessário. Dona Teresa tem 68 anos. Sempre foi uma mulher ativa, daquelas que cuidavam na casa, faziam compras, passeavam com os netos. Mas, com o passar dos anos, começou a sentir dor nos joelhos. Primeiro, achou que era normal. Afinal, dizem que depois dos 60 o corpo já não é mais o mesmo. Mas a dor foi piorando, a ponto de, um dia, ela não conseguir mais se levantar da cadeira sem sentir medo ou insegurança. Foi então que, procurando ajuda, encontrou na internet vários vídeos sobre o tal agachamento tradicional. Todos diziam que esse movimento era essencial para fortalecer as pernas e recuperar a firmeza. Sem pensar duas vezes, tentou fazer igual. Dobrou os joelhos, se abaixou rápido, sem apoio. No começo, sentiu um leve incômodo, mas insistiu, achando que era normal. O resultado? Os joelhos incharam, a dor aumentou e o medo de se movimentar ficou ainda maior. Dona Teresa quase desistiu. Chegou a acreditar que seu corpo não tinha mais solução, que a dor e a fraqueza eram o preço inevitável do envelhecimento. Mas, felizmente, ela buscou uma orientação diferente. Descobriu que existiam formas adaptadas, seguras e respeitosas de fazer o agachamento, sem forçar o corpo além do que ele aguenta. Começou aos poucos, com o apoio de uma cadeira, movimentos pequenos, suaves. Nos primeiros dias, a insegurança ainda estava lá, mas, com paciência e constância, o corpo foi respondendo. A dor diminuiu, a força voltou aos poucos e, o mais importante, a confiança de se movimentar reapareceu. Hoje, Dona Teresa não precisa mais evitar o agachamento. Ela o faz do jeito certo, respeitando os limites do próprio corpo, e descobriu que cada pessoa tem seu tempo, seu ritmo e seu jeito de evoluir. A lição que ela carrega e que compartilha com todos é clara. O segredo não está em fazer movimento igual aos outros, mas em escutar o corpo, respeitar as limitações, com calma e dedicação, conquistar mais segurança e independência. Essa história não é só dela. Pode ser a sua, a minha, a de qualquer pessoa que entenda que, mesmo com limitações, ainda é possível fortalecer o corpo, proteger as articulações, principalmente recuperar a esperança e o prazer de se movimentar. Porque cada adaptação, cada movimento consciente é um passo a mais no caminho da longevidade com qualidade de vida. Clique no vídeo que estão recomendando agora.